Mais uma vez aqui na nossa segunda aula para continuarmos o nosso percurso didático sobre educação e saúde coletiva para o século XXI. E neste momento, em nossa segunda aula, nós estamos agora buscando propor para vocês, como tema principal, as ameaças à saúde coletiva e as relações sociais com dados históricos. Então, para isso, nós vamos destacar algumas doenças que desafiaram e, nos dias de hoje, desafiam a nossa sociedade. Então, é importante nós compreendermos o conceito que já foi destacado em relação às endemias, onde nós analisamos essas doenças que são transmitidas pelas relações que a sociedade tem um com o outro. Nesse sentido, é importante compreender que um vetor se transforma no maior transporte desta doença, como é o caso da dengue, que nós trataremos na próxima aula. Mas na aula de hoje, o que nós vamos analisar é justamente o poder devastador que alguns tipos de doença têm, justamente por essa interação social. E é por isso mesmo que nós estamos vivendo dias atuais em que nós estamos em isolamento social, algo não vivido na nossa sociedade nos últimos, no mínimo, né, nós considerando a H1N1 que não surtiu esse impacto de confinamento, que foi em 2009, nós tivemos justamente o que nós analisaremos agora, que é justamente a questão da pandemia da gripe. Neste momento, que nós vivenciamos um Brasil do século passado, as nossas cidades ainda estavam em expansão. Somente as capitais é que reuniam um grande aglomerado de pessoas. Mas a nossa demografia rural, ela se estendeu a partir da década de 80 para as cidades. E com isso, novos desafios, novas ameaças. Então, neste momento, o que nós iremos analisar é este percurso, onde nós podemos traçar alguns aspectos históricos em relação a epidemias que se transformaram em pandemias. Nós vamos destacar 3 em principal, como principal foco de análise, principalmente devido ao nosso tempo. Eu gostaria muito de aprofundarmos, desde lá de sociedades antigas, analisar as epidemias que eles viveram, os desafios que eles tinham, mas nós vamos pegar algumas que elas têm maior relação com o aglomerado de pessoas em cidades, no meio urbano. E com isso, traz uma explosão de vacinas, que atualmente nós temos que nos sujeitar para que nós possamos ter uma média epidemiológica suficiente para que haja um controle social em relação à doença. Porque se nós nos depararmos com algumas questões que podem acontecer com a humanidade, e em momento, eu indico filmes, documentários, como material complementar e que seria importantíssimo que vocês assistissem. Inclusive um que é de ficção, né, que nós temos uma pandemia que transforma as pessoas em zumbi, e com isso é preciso encontrar uma vacina para que essa pandemia ela se encerre. Mas a forma com que a sociedade vivencia isso é assustador.
Por enquanto, ficção, mas pode, infelizmente, se tornar realidade. Por isso que a educação em saúde pode levar muito a nós refletirmos sobre isso. E também eu destaco um documentário que vai falar em específico do coronavírus, como surgiu e na China agora, e quais foram os dados mais importantes que eu consegui encontrar num documentário que será histórico, que ficará para futuras gerações, assim como nós temos as nossas análises de pandemias que aconteceram na história da humanidade. Então, com isso, para darmos continuidade ao nosso curso, agora com foco nos dados históricos, aguardo você para a próxima aula, ok? Então, diante disso, o que que nós temos na aula 2 no ambiente de vocês? É uma exposição de alguns conteúdos que possam ajudar vocês a seguirem nessa perspectiva de analisar as principais epidemias consideradas, inclusive na literatura, como as pestes, né? E até nós vamos ver um pouquinho desse conceito, até chegar no coronavírus. Esse é o nosso percurso, que daí vai ser a próxima aula, onde nós vamos entrar em si nos dados epidemiológicos. Então, para esse recorte históricos, a gente apresenta para vocês, como primeiro passo, o vídeo que nós estamos apresentando sobre um histórico bem interessante sobre as pandemias que marcaram a história do mundo. Ele é bem rápido, absorver com bastante rapidez, e vão perceber grande destaque na pandemia do HIV e da gripe espanhola, mais próximas agora de nós, né? Mas vai fazer um resgate em geral. E depois a gente tem ali a exposição dos 3 mapas para nós analisarmos, como eu já falei para vocês, o 1, o 2 e o 3, para analisar um pouco a evolução de cada um. E com isso, nós vamos para 2 textos para acrescentar esses conceitos que eu falei para vocês sobre a questão das epidemias na história e de um ponto de vista também conceitual de epidemias. Nós temos o texto 2, As Grandes Epidemias na História, de Geoffrey Marcondes de Rezende, e Epidemias, o texto 3, da Rita de Cássia Barradas Barata. Então, eu convido vocês para fazer a leitura, destacando que o primeiro texto, né, que é o texto 2, né, proposto como estudo para nós temos um breve histórico sobre as grandes epidemias da história, aqui de início um destaque especial à peste negra, mas dentro do texto estaremos vendo um pouco uma pincelada, né, de cada uma, desde a peste de Atenas, em 428 a.C., até chegar na peste negra, que é 1334 depois. Então, nós temos ali um percurso e em quais momentos que aconteceram e em que lugares aconteceram, sempre, né? Até chegar à peste negra, ainda tudo acontecendo entre Europa, Ásia e um pedacinho da África. A África vai sofrer mesmo, depois com ebola, com HIV, mas aqui a gente está trazendo lá atrás, né? Os primeiros passos de quando essa humanidade resolve se confinar em cidades, né? E com isso exigir muitas regras de saneamento para que se consiga conviver no mesmo espaço. Então, nós temos aí um artigo riquíssimo para conhecer um pouquinho mais sobre essa parte da história. E o outro artigo, Epidemias, que traz lá na sua introdução a questão do significado da epidemia e desde o início da história do homem, né, vai traçar isso e destacar as alterações sofridas nesse desenrolar da história, as diversas práticas de controle desenvolvidas, né, para tentar responder a isso. Então, através de citações e pensadores, nós vamos conhecer um pouquinho. É interessante nesse artigo também
essa citação aqui do lado direito do Foucault, eu tomando conhecimento cada vez mais de saúde coletiva, a gente se aproxima muito da medicina associada às ciências sociais, à sociologia, porque a gente conversa muito com eh, esses pensadores que a saúde traz para nós. E Foucault, ele apresenta o conceito de epidemia, né, que ele coloca como uma espécie de individualidade histórica. Daí a necessidade de usar com ela um método complexo de observação. É um fenômeno coletivo que exige um olhar múltiplo. É um processo único e preciso descrevê-la no que tem de singular, acidental e imprevisto, né? Nós aqui vemos muito a teoria do imprevisto, que a todo momento as coisas mudam e traçam outros prognósticos e diagnósticos. Então, a gente ainda é importante destacar nesse artigo a questão de epidemias, que é falando sobre a citação do Foucault, que a autora interpreta dizendo que nesse caráter está em sua manifestação coletiva e singular, porque a epidemia está de uma forma dicotômica, né, entre o singular e o coletivo, porque coletivo enquanto fenômeno que atinge grupos de indivíduos que provocam alterações no modo de andar a vida, e é isso que nós estamos sentindo hoje, né? Agora em abril de 2020, o andar da nossa vida está mudando e ao mesmo tempo singular enquanto ocorrência única na unidade de tempo e espaço em que ocorre. Isso é único, é nesse momento. Então é importantíssimo trazer aí esses conceitos essenciais para a gente analisar de vários pontos de vistas a questão do conceito de epidemias. Ainda só destacando um pouco mais, mas claro que vocês fazerem a leitura do texto vai clarear muito mais, mas o que é importante a gente analisar ali logo na introdução ainda, que as epidemias, né, estiveram sempre na Terra ao longo da história do homem, se intensificando quando? Nas épocas de transição de modos de produção e nos momentos de crise social. Então, é momento de nós ficarmos atentos. Por isso que eu falo da questão de analisar a crise social, epidemiológica e econômica. É momento de transição. Percebemos isso já há algum tempo, não só pelas pandemias, mas agora está muito mais claro. E temos inúmeros relatos de epidemias desde a antiguidade à Idade Média, mas sempre muito presente no período de transição, como já até destaquei, né, do modo de produção feudal para o capitalista, que foi através do mercantilismo, da abertura desse comércio para o mundo inteiro e depois a globalização. Como nós somos global hoje, vivemos transitando para lá e para cá, isso muito mais rápido foi, né, um vírus tão avassalador foi disseminado com muita facilidade. Então, aqui ainda traz a palavra em si latina pestes, que é pestilência, que são doenças com uma mortalidade elevada, né, com um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E assim, também ela vai destacar a peste negra, que é essa pandemia de peste bubônica, lá no século XIV, que causou um impacto imenso na vida das pessoas. E assim por diante, vocês vão acompanhar esse texto que é muito interessante, certo? E para saber mais, recomendo, super recomendo que vocês leiam e assistam primeiro um artigo da Super Interessante, um documentário e um filme.
O artigo da Super Interessante vai falar das grandes epidemias ao longo da história, bactérias, vírus, outros micro-organismos, tudo aquilo que afetou a humanidade mais terrível que guerras, terremotos e furacões, que outros fenômenos da natureza que o homem não consegue evitar, que não está nas mãos dele. Né? Os micro-organismos geralmente estão. É uma troca que a gente faz, que surge na natureza, mas que, se falando de saúde coletiva, vai se passando de um para o outro. Esse material está excelente, publicado agora, 24 de março, e veio trazendo atualidades, né? Até complementando, né? Um material que já havia sido trazido lá atrás, em 2004, antes da H1N1. E temos aí também o documentário da History latino-americana sobre pandemia. Um episódio completo está em espanhol, mas é super tranquilo de acompanhar. É mais um portunhol, penso eu, e que nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão de um ponto de vista histórico. E para acompanhar esse combo, Guerra Mundial Z, um filme interessantíssimo de ficção, mas que essa ficção pode sim virar realidade desse jeitinho que aconteceu nesse filme. Quem já assistiu um, está para ser lançado dois. Provavelmente haverá muitas campanhas aí para assinaturas de canais para poder ter acesso aos filmes. Parece-me que com essa mudança na sociedade, as idas aos cinemas talvez se tornarão uma programação obsoleta. Espero que não, porque o cinema é maravilhoso, né? É outra perspectiva, mas que talvez de repente se torne uma programação de verão para, né, para cada hemisfério. Enfim, mas é uma dica extremamente importante. A gente se sentir, assistir o filme sentindo, meu Deus, isso é possível de acontecer. Então é para isso que eu trago o filme também, para complementar essas questões históricas, certo? Espero vocês lá no nosso próximo vídeo que vai explicar a aula, e vamos lá para a aula 3, ok?